Olá, eu sou Cris Devacante e nós vamos estudar agora o mapa da lunação de Escorpião que acontece no dia 4 de novembro. É uma lunação bem forte, tá? Ela vai começar dia 4, lua crescente dia 11, lua cheia dia 19, é uma lua bem especial porque a gente vai ter um eclipse lunar e é o primeiro eclipse do eixo Touro-Escorpião. Nós vamos adentrar essa energia que vai ser a energia dos eclipses do ano de 2022. No ano seguinte, nós teremos 4 eclipses, né, nessa energia, nesse eixo, Touro-Escorpião, e a gente está começando a sentir essa força através dessa lua cheia de novembro, tá? Depois a lua minguante, dia 27. E aí acaba dia 3 de dezembro, esse ciclo. Então vamos ver aqui o que traz nesse mapa aqui, que é um aspecto bem profundo. Quando a gente mexe com uma energia de Escorpião, a gente está trabalhando com transformações, tá? Então, no último ciclo, a gente trabalhou a energia de Libra, que tratou bastante das relações no geral da nossa vida, e pelo visto, essas transformações continuam na área de relacionamentos, tá? Então, a gente tem Sol e Lua a 12 graus, formando conjunção. Às 18h14 do dia 4, tá? Então, é nesse momento que começa o ciclo. Eles formam aqui o início da lunação, que para nós que estamos aqui no Brasil, né, esse mapa cai na casa 7, então é a casa de relacionamentos, de parcerias, de acordos, de contratos, de como a gente se relaciona. Então essas transformações profundas vão acontecer neste cenário. Nós adentramos na energia de Escorpião, tudo que precisa ser encerrado, é uma morte, é algo que precisa ser concluído, finalizado, mas ele traz a perspectiva de uma cura, a possibilidade da gente regenerar algo para transformar uma energia, é uma energia de alquimia, é uma energia que transmuta, né, a dor, o veneno, a finalização em algo novo, é o renascimento, mas é normalmente um processo muito poderoso e muito forte, através dessas quebras de contratos, de relacionamentos que precisam acabar, de parcerias que precisam se transformar, mudar de etapa. Então pode continuar, né, seguindo aí muito esse caminho de relações que precisam ter uma resolução, um término, uma finalização ou uma mudança de etapa, né, que isso seja muito forte. O ascendente desse mapa está em Touro, no momento oposto, junto nada mais do que Urano, que é a quebra, a libertação, o rompimento, né? Essa mudança repentina, brusca, de algo que a gente tem apegado, construído, que a gente tem ali até então como sólido, e tem junto com a roda da fortuna, né, deslanchando a partir desse movimento, dessa ruptura, as coisas se desencadeiam. Então aqui forma um T-square. Um T-square é um aspecto desse triângulo aqui vermelho, que é uma tensão. Então é um ponto, né, como se fosse um cabo de guerra, de oposição entre coisas que a gente precisa se libertar, coisas que a gente precisa romper, que a gente precisa renovar, que a gente precisa desapegar, se desprender. E em frente, né, do outro lado desse cabo de guerra, com a morte de alguns pactos, de alguns contratos, de algumas questões, algumas parcerias, algumas fases dos relacionamentos. Então tem um processo forte de libertação, de desprendimento, né, do que a gente se sente
pressionado, oprimido. A energia de Touro e Escorpião, que é o que a gente vai trabalhar muito a partir desse ciclo, até por conta da lua cheia e para o próximo ano, fala sobre poder. Então, Touro é o poder que oprime, é onde a gente aguenta, suporta, é onde a gente se submete, é onde a gente se resigna para aguentar um poder, uma força, né? O poder de resistência, de resiliência. E Escorpião é o poder da manipulação, do esquema, da estratégia, da força, da imposição, que pode vir através da manipulação de várias formas, da força bruta, da violência. É uma energia de poder a ferro e fogo, que domina, que oprime, né? Então, tanto o que aguenta quanto o que escraviza. Então, nessas questões, nos relacionamentos, aonde a gente se sente preso, aonde a gente se sente escravizado, aonde a gente se sente oprimido, que precisa romper com essas amarras, e onde a gente oprime, onde a gente abusa desse poder, que a gente também precisa ter uma cura, uma mudança. Por que esse poder de domínio, né, uns sobre os outros acontece? O que desencadeia dentro da gente coisas que precisam ser resolvidas, tá? Então é uma libertação de certas amarras com ligações, tá? Com relações, com acordos que a gente faz nos nossos relacionamentos, a forma que a gente se coloca, ou se submetendo, ou abusando, ou impondo, né? Então, são questões aí que vão vir à tona nesse ciclo. E aí, essa libertação aqui, né, que é um ponto de tensão, ele culmina aqui no meio do céu em Aquário. Então, resulta nessa quebra, nessa mudança, nessa liberação realmente que vem à tona de uma forma pública. Então, quando trabalho público é o que a gente está expondo, o que a gente está colocando lá fora, é o que a gente tem como imagem, como influência, é a necessidade da gente ser livre, da gente ser respeitado. Então, quando a gente, por exemplo, passa por uma situação de divórcio ou uma transição, né, até de status civil, digamos assim, isso vai culminar na sua visão, na sua aparência pública, tem uma mudança acontecendo. Pode ser um dos cenários, né? Mas também quando a gente tem uma ruptura de uma sociedade, de uma profissão, de uma relação contratual, a gente tem uma quebra e uma mudança também desse caminho profissional, dessa relação externa, né? Então, a gente tem uma mudança muito forte em coisas que são importantes nos nossos relacionamentos, né? Onde a gente pode contar, com quem a gente conta, quem caminha com a gente, isso está se transformando e isso vai repercutir, vai se tornar público, isso vai trazer uma mudança nesse cenário que é exposto, tá? Então, aqui a gente trabalha também em Escorpião o regente, que é Plutão. O Plutão aqui está em Capricórnio e ele traz a transformação, por estar na casa 9, das regras. Então, dos conceitos, das regras, do que a gente está estabelecido, a gente está ali acostumado a cumprir, que a gente tem ali como o caminho, né, que tem que ser seguido. Nós estamos transformando essa visão, nós estamos transformando essas crenças, nós estamos nos libertando e transformando da forma que a gente enxerga a vida, das regras que a gente segue, né? Então, toda essa mudança aqui de pactos é porque a gente está transformando essa direção, né, do que a gente acredita, do que a gente coloca como verdade. E ela está fazendo um sexto aqui com Netuno em Peixes. Então, a gente está desenvolvendo, né,
com o Netuno em Peixes na casa 11, a empatia. A gente está aprendendo a desenvolver, ajudar uns aos outros, a auxiliar, a se colocar no lugar do outro, a ter mais o aspecto de auxílio, de não ter preconceito, de estar mais sensível a todos, a dor de todos, as necessidades de todos, a sociedade. Então, essa transformação de regras e de conceito, ela tem a ver, né, com um olhar mais empático e mais amoroso, mais compassivo, de como a gente olha para as pessoas, de como a gente olha para a sociedade, de como a gente olha para os núcleos que a gente pertence, né, que a gente se sente ali inserido. Aí outro aspecto bem interessante que a gente tem aqui é um dedo de Deus, tá? Que aponta aqui para a Lua Negra e para o nó do norte em Gêmeos, que estão na casa 1. Então, aqui são coisas que a gente precisa alcançar. A gente tem forte a necessidade, né? Pela Lua Negra a gente está sentindo lá no âmago, e pelo nó do norte são coisas que a gente precisa alcançar. Os Gêmeos é o nosso entendimento, é a cabeça que precisa mudar, é a nossa visão das coisas, é o se sentir compreendido, é compreender, né, sair da casinha, ter uma abertura de novos conhecimentos, novas parcerias, do novo. A gente está com uma necessidade de inovação, de movimentar as coisas, de sair da mesmice, né? Então essa ruptura ela não vem por acaso, ela vem em busca de algo que a gente precisa encontrar no caminho. Então, o que significa o dedo de Deus? A base para impulsionar, né, alcançar esse lugar é a Vênus, que está em Sagitário, e o Mercúrio, que está aqui em Libra. Os dois são aspectos da gente buscar coisas que sejam importantes lá no fundo para o nosso desenvolvimento do nosso ser, coisas que fazem sentido para a nossa alma, coisas que fazem a gente ir além dos nossos medos, ir além das nossas memórias, ir além dos nossos traumas, das nossas questões pessoais, aonde a gente avança, aonde a gente cresce, aonde a gente percebe que a gente está buscando um aspecto melhor, que a gente tem uma esperança. E aqui o Mercúrio também em Libra, ele tem um aspecto positivo através da realidade do dia a dia. Então a forma como a gente pondera as coisas, como a gente pensa, como a gente reflete antes de agir, né? E esse pesar na balança, mas também enxergar o lado positivo, né, de que tudo tem um equilíbrio, de que tudo pode dar certo, e a gente ajustar essa vontade do que a gente quer buscar lá dentro com o que a gente consegue enxergar com a nossa inteligência e através dos pequenos passos, do cotidiano, do dia a dia. Cada coisa que eu faço, que eu escolho, que eu falo, eu estou ajustando, eu estou ajudando a criar esse novo entendimento, essa mudança interna, essa compreensão diferente. Quando eu faço esse ajuste entre o que eu quero, o que eu busco, né, com um objetivo lá do fundo, e quando eu ajusto a minha visão para que ela seja o mais centrada e equilibrada possível, diante das minhas possibilidades reais, rotineiras, através das coisas que eu realizo no dia a dia, eu consigo alcançar essa mudança, essa adaptação, essa flexibilidade, esse entendimento, essa visão diferente. E quando eu alcanço isso, o dedo de Deus é um impulsionamento. Quando eu consigo fazer esses ajustes, né, de coisas que estão me dando base aqui para me desenvolver com o meu desejo e o meu entendimento, eu alcanço e aí eu tenho um impulsionamento. O dedo de Deus é que quando eu consigo acertar o rumo, eu avanço a galope.
eu tenho assim um avanço muito maior do que eu imaginava. Então essa capacidade de mudança e de flexibilização, de adaptação, né, de compreensão das coisas, ela dá um salto muito maior do que eu imaginava. Eu chego muito além do que eu esperava, né, mas eu preciso estar aberto para essa mudança, com base no que eu desejo e no que eu entendo, tá? São planos de eu entender o meu consciente, os passos que eu preciso conhecer através da minha realidade diária, onde isso acontece, e na parte íntima, o que move as minhas intenções, o que eu quero de verdade, né? Então, isso é o que vai mover o que eu preciso alcançar, tá? Aqui, junto com Mercúrio, tem uma conjunção com Marte que está em Escorpião. Então, a minha mente ela está muito centrada, mas a minha força ela está muito estrategista. Então, eu vou pensar como agir. Eu vou agir de uma forma muito potente, muito forte, mas vai ser uma forma que eu observo primeiro, que eu analiso primeiro, que eu não saio expondo as coisas logo de cara, mas quando eu tomo uma atitude, ela é muito empoderada, ela é através dessa realidade diária. Então, cada passo que eu faço, cada escolha, cada movimento, dentro de uma relação com coletivo de trabalho, de dia a dia, onde eu convivo, dos hábitos, das coisas que eu repito, do que eu escolho como horário, das coisas que eu estou realizando na vida prática e diária, dentro dessas questões que eu vou ponderando as coisas para ter uma assertividade na minha atitude. Porém, esse Marte está formando uma quadratura com o Saturno em Aquário. O Saturno, ele é a nossa responsabilidade sendo cobrada, é onde a gente precisa ter sabedoria com as nossas ações. Então, as nossas ações, elas precisam ter a consciência de não serem destrutivas, né? Mesmo que é necessário, às vezes, ser mais firme e cortar, a gente precisa ter a maturidade, né, para lidar com algo que pensa no bem geral, né? Não é uma atitude egoísta. Eu preciso tomar atitudes que são firmes, que elas podem ser assim, às vezes um tanto violentas, elas precisam, né, dessa firmeza, mas eu preciso ter o desafio de que isso eu saiba, né, eu tenha a sabedoria dos conceitos, de enxergar isso, de que eu não vou prejudicar o outro, ou de que tem coisas que precisam amadurecer com o tempo, ou que eu preciso esperar a hora certa, que eu também não posso passar por cima e desrespeitar coisas que dizem respeito não só a mim, mas que acabam ainda, se eu for incitado, né, a só o domínio do jeito que eu quero sobre o meu poder, eu esbarro aonde eu perco respeito por esse coletivo, aonde eu perco respeito pela minha visão. Então é a visão de respeito, está na casa 9, né? O amadurecimento da forma de eu enxergar esse respeito também como prioridade. Então, o que está mudando na minha visão de seguir as regras também me cobra que eu tenha essa responsabilidade, esse amadurecimento desse olhar para o respeito coletivo, tá? E que as minhas atitudes, apesar de firmes e fortes, não passem por cima desses limites, tá? Esse Saturno, por último, faz um sextil aqui com Quirón, que está em Áries. Então, eu estou, através dessa responsabilidade, desse crescimento, desse amadurecimento, aprendendo a desenvolver a minha força, coisas que eu preciso curar do meu ponto individual, do meu eu, né? Então, assim, curar coisas do ego mesmo, em relação às pessoas. Conforme eu me sinto responsável e eu ganho essa consciência que eu não posso, como uma criança impulsiva, né, dominando, chorando, esperneando, mas que eu tenho que tomar atitudes inteligentes,
e que eu não passe por cima dos outros, eu estou aprendendo a educar o meu ego, na verdade, tá? A maioria dos planetas estão aqui para cima da linha aqui do horizonte, então é um ciclo que a gente vai estar trabalhando muito a questão social, voltada para as pessoas, para o contexto, para fora, né? Questões profissionais, questões que são expostas, questões que são públicas. Esse escorpião, a gente trabalha lá na lua cheia, quando chegar a gente faz a leitura dela, mas ele traz à tona, né, o que está oculto, o que está escondido. Então a gente começa esse ciclo ainda muito trabalhando ali por debaixo dos panos, escondendo, omitindo. A gente ainda está preservando, a gente ainda está ali no plano de coisas que não são colocadas, mas quando chegar a lua cheia, que isso se revela, né, ele traz à tona exatamente as coisas que estavam sendo guardadas, omitidas, as coisas que estavam acontecendo ali nesse campo de articulação, de movimentação, que não é exposto. Então é essa inteligência, né, da gente não falar as coisas para qualquer um, não sair expondo, da gente realmente ter essa preservação, porque a gente não sabe onde pode pisar, onde pode confiar, as coisas estão num processo de transformação e de cura, tá? Então é isso, gente. É uma lunação, um ciclo bem forte, bem poderoso e começa muito a trazer o nosso empoderamento, a nossa transformação. E isso vai ser assim fortemente trabalhado no ano de 2022, né? Então ele é um grande pontapé aí do nosso renascimento, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima alunação.